Boa tarde, meu nome é Paulo Vitor Ferraz, eu sou aluno do sexto semestre da Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sepse. Eu queria começar com a definição. A sepse nada mais é do que uma síndrome clínica de disfunção de órgãos. Essa disfunção de órgãos, ela advém de uma infecção e ela vai gerar um risco à vida do paciente, certo? A principal característica da sepse que tem que vir à nossa mente quando nós ouvimos esse nome é que ela é uma inflamação descontrolada. É uma inflamação que é descontrolada e autossustentável, que pode levar à lesão celular, sendo essa lesão celular o principal mecanismo que vai gerar a disfunção orgânica que eu citei anteriormente. A gente vai discutir mais um pouco sobre a fisiopatologia na frente. As definições de sepse, elas foram mudando muito ao longo do tempo. Hoje, uma das definições mais aceitas é que diz que a sepse é o conjunto de uma infecção suspeita ou confirmada relacionada a uma CIRS. O conceito de CIRS também vai ser elucidado mais na frente, mas basicamente a CIRS é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Trazendo um pouquinho sobre a epidemiologia. Como eu disse, a sepse ela advém de uma infecção. Dessa forma, nós podemos trazer a pneumonia como a infecção que mais gera um quadro de sepse. Até 48% dos pacientes internados com diagnóstico de pneumonia evoluem com sepse. Então a gente vê que é algo que é bem recorrente que deve chamar a nossa atenção, né, como futuros profissionais de saúde. Além disso, a sepse é uma doença que ela tem alta incidência. Nas UTIs do Brasil, a incidência pode chegar até 36 por mil pacientes por dia, isso com a mortalidade que pode ultrapassar os 55% dos acometidos. Então a gente vê que a sepse é uma doença que acomete muito a população e que tem a sua gravidade bastante elevada. Vamos falar um pouquinho agora sobre a fisiopatologia da sepse. Como que acontece o quadro da sepse? Primeiramente, nós temos um estímulo antigênico. O que seria isso? Assim como eu falei, repetindo mais uma vez, a sepse advém de uma infecção. Essa infecção ela pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser fúngica. E é dessas infecções que advém o estímulo antigênico. Nós sabemos que o antígeno é uma partícula que é estranha ao nosso corpo. Então, sendo assim, essa partícula ela vai gerar no nosso corpo uma resposta por meio das nossas células de defesa. As nossas células de defesa, que são os leucócitos, vão fazer a produção de diversas citocinas. As citocinas que são inflamatórias, certo? Essas citocinas inflamatórias advindas dos nossos leucócitos vão gerar uma vasodilatação, ou seja, os nossos vasos eles vão sofrer uma dilatação. E no que isso vai influir, na verdade? Com essa dilatação, as fenestrações, que são aqueles buraquinhos que tem no vaso para fazer a troca sanguínea, vão ser mais alastrados. Dessa forma, vai acarretar no extravasamento plasmático, ou seja, o sangue que está dentro daquele vaso vai perder uma parte do seu plasma. E o que isso vai gerar? O sangue vai sofrer uma hipovolemia, vai sofrer uma hipovolemia, uma hipotensão e uma hipoperfusão do nosso organismo. Essa hipovolemia advém justamente desse extravasamento plasmático. O nosso sangue ele tem a certa concentração dele. Se ele perder o plasma, ele perder o líquido, ele vai ficar com menos volume, certo? Então isso é a hipovolemia. A hipotensão é advinda também da hipovolemia. Nós tínhamos um sangue que fazia uma pressão naquele vaso sanguíneo. Quando nós diminuímos o volume desse sangue, nós também diminuímos a pressão que ele faz no vaso. Dessa forma, nós temos uma hipotensão, que é uma característica muito incidente na sepse. E a hipoperfusão. O que seria essa hipoperfusão? Basicamente, ela advém também da hipovolemia e da hipotensão, já que o sangue, por ser hipovolêmico e por estar hipotenso, ele não vai chegar de forma eficaz aos nossos tecidos. Dessa forma, os nossos tecidos vão ser hipoperfundidos, ou seja, não vão ter o aporte necessário de sangue e oxigênio que deveria ter. E aí, com todo esse quadro, com todo esse mecanismo, o nosso corpo vai gerar mecanismos compensatórios para tentar compensar esses estímulos, que seriam, por exemplo, a anaerobiose. Como que se dá essa anaerobiose? Quando não chega oxigênio nas nossas células, as nossas células procuram um meio para tentar produzir energia sem o oxigênio. E esse meio é justamente a fermentação lática, que é um tipo de respiração anaeróbica. Ao lançar a mão dessa respiração lática, o nosso corpo vai começar a acumular H+, que vai deixar o nosso sangue de forma ácida. Dessa forma, nós vamos ter uma acidose advinda da anaerobiose, certo? Além disso, nós também vamos ter uma taquicardia. Mas por que acontece essa taquicardia? Basicamente, como eu disse, o nosso sangue ele vai ficar mais fino, mais ralo, dizendo a grosso modo. Dessa forma, o coração vai tentar compensar o pouco volume de sangue batendo mais rápido. Então é por isso que nós temos uma taquicardia.
Além disso, nós também temos uma taquipneia, justamente porque nós vamos ter esse acúmulo de ácido lático no sangue, então o corpo ele vai tentar expulsar o CO2, porque o CO2 também deixa o nosso meio ácido. Então, o nosso corpo vai entender que o meio está ácido e vai tentar expulsar CO2 por meio da taquipneia, ou seja, da respiração acelerada. Esse é basicamente um quadro muito característico da sepse, a taquicardia associada à taquipneia e hipotensão. E o que que isso vai gerar? Vai gerar, basicamente, um dos mecanismos principais da fisiopatologia da sepse, que é a lesão citopática. Essa lesão citopática é uma lesão celular direta. Ela é secundária à disfunção mitocondrial. Justamente essa disfunção mitocondrial vem porque as mitocôndrias elas não têm o aporte de oxigênio necessário para a produção de ATP. E aí nós fazemos a correlação com a anaerobiose que foi citada anteriormente. E aí, ao ter essa disfunção mitocondrial, nós vamos piorar o quadro por meio do acúmulo de mais mediadores pró-inflamatórios e também vamos piorar o quadro aumentando a indução da apoptose. Então, o nosso corpo vai passar por um meio inflamatório muito alto. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os critérios e scores que definem a sepse hoje em dia. Basicamente, assim como eu falei, a CIS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, é o critério que é muito utilizado hoje, associado a uma infecção. Sempre lembrando, pode ser suspeita ou confirmada, mas sempre associado a infecção para ser sepse. E quais são os critérios que o CIS avalia? Os leucócitos, o número de leucócitos no nosso corpo por milímetro cúbico, e aí pode ser uma leucopenia, que é os leucócitos baixos, abaixo de 4.000, ou uma leucocitose, que seria os leucócitos acima de 12.000. Ou também pode ser os nossos leucócitos com 10% de formas jovens, ou seja, nosso corpo está produzindo células de defesa jovens, o que não é normal. Além disso, nós temos a frequência cardíaca aumentada, que foi o que eu falei, ataque cardíaco, acima de 90 batimentos por minuto. Temos a frequência respiratória também aumentada, que seria acima de 20 incursões respiratórias por minuto, ou a pressão de CO2 abaixo de 32 milímetros de mercúrio. E por último, nós temos a temperatura. A temperatura do nosso corpo ela pode diminuir ou aumentar na sepse. Pode ficar abaixo de 36 graus Celsius ou acima de 38 graus Celsius. Para nós pensarmos em sepse, nós temos que ter pelo menos dois critérios desses positivos associados a uma infecção suspeita ou confirmada. Além do critério do CIS, nós também temos o SOFA e o QSOFA, que eles eram mais utilizados antes, mas eles ainda podem ser utilizados para nos guiar, nos dar um norte, mas não de forma sozinha. Eu vou explicar isso mais na frente também. O SOFA, basicamente, ele avalia a função de cada órgão do nosso corpo, já que é, a sepse ela é uma disfunção orgânica. Então, ele vai avaliar a função orgânica de alguns sistemas do nosso corpo, melhor dizendo. O primeiro seria a respiração, pela relação de PaO2, FiO2. O segundo seria o sistema cardiovascular, por meio da pressão arterial média. O terceiro seria o sistema hepático, por meio da bilirrubina sérica. O quarto seria o nosso sistema de coagulação, por meio do nível de plaquetas. O quinto seria o sistema renal, por meio da avaliação da creatinina sérica ou da diurese, que seria o nosso débito urinário, o quanto o paciente faz xixi, dizendo a grosso modo. E o sexto tópico seria o sistema neurológico, pela escala de Coma de Glasgow. O QSOFA é basicamente um SOFA, só que foi criado para ser avaliado de forma mais rápida. Então, ele só tem três critérios, que seriam a frequência respiratória acima de 22 incursões por minuto, a pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio, que remete à hipotensão que eu também falei, e alteração do nível de consciência. Lembrando que o SOFA e o QSOFA também devem pontuar mais, igual ou mais que 2 para nós pensarmos em sepse. Agora eu vou falar um pouquinho dos choques. Nós sabemos que a principal complicação advinda da sepse é o choque séptico. Então eu vou dar uma visão geral sobre os choques. O choque é um estado de hipoperfusão de órgãos, com resultante disfunção celular e morte. Então, é o agravamento do quadro da sepse. Só que o choque é dividido em quatro tipos. Nós temos o distributivo, que é dividido em séptico, neurogênico ou anafilático, o obstrutivo, o cardiogênico e o hipovolêmico, que pode ser hemorrágico ou não hemorrágico, sendo que o séptico, que é um tipo de distributivo, vai ser o nosso foco de hoje. E aí, como que a gente reconhece um paciente que está entrando em choque? Ele tem algumas características, como por exemplo, pele úmida, fria e pegajosa, aumento de tempo de enchimento capilar, cianose de extremidades, que estão diretamente relacionados com a vascularização ineficaz advinda desse choque. Além disso, nós temos ataque cardíaco, que eu já falei, o estado mental alterado, justamente porque o aporte sanguíneo também não chega no sistema nervoso de forma eficaz. Então, nós temos o estado mental alterado, o paciente pode ir confuso, pode estar letárgico, pode estar ansioso. Além disso, nós temos a redução do débito urinário, por meio de uma injúria renal, por falta de volume que está chegando naquele rim, e uma hipotensão arterial também, que já foi explicado. Então, vamos falar um pouco do choque séptico.
Por definição, o choque séptico é a sepse com necessidade de terapia vasopressora e presença de níveis elevados de lactato, acima de 2 milimol por litro ou acima de 18 miligramas por decilitro, apesar da ressuscitação volêmica adequada. É muito importante a gente frisar isso, porque nós só podemos falar que o paciente está em choque séptico após nós tentarmos fazer a ressuscitação volêmica. Então é interessante pensar nisso. Além disso, a sepse e o choque séptico são emergências médicas, então devem ser tratados imediatamente. O Surviving Sepsis. O Surviving Sepsis nada mais é do que um protocolo que norteia os profissionais de saúde sobre o que fazer em frente a um paciente que está em um quadro de sepsis ou de choque séptico. Ele é um protocolo baseado em evidências científicas e ele visa diminuir o número de óbitos por sepse. Ele tem diversas atualizações, sendo que a mais nova foi em 2021. E ele promete cobrir o paciente desde o processo de reconhecimento até o tratamento e acompanhamento desses quadros. Vamos falar um pouquinho agora dos passos do Surviving Sepsis. Não é recomendado o uso do QSOFA em comparação dos níveis de CIRS, NILS ou MILS como ferramenta única de rastreio. Assim como eu falei, nenhum desses critérios deve ser usado de forma única, sozinhos. Nós temos que saber avaliar o paciente como um todo. Então, eles nos servem mais como um norte para nós como profissionais de saúde. Além disso, é sugerido que seja feita a dosagem do lactato em pacientes com sepse ou choque séptico, porque o lactato ele é um grande preditor de disfunção orgânica, assim como eu falei, advindo da anaerobiose. O tratamento precoce. Assim como eu falei, a sepse e o choque séptico são quadros emergenciais. O paciente deve ser tratado imediatamente. E como que a gente trata um paciente com sepse? Basicamente com a administração de pelo menos 30 ml por quilo de fluido cristalóide intravenoso nas 3 primeiras horas de ressuscitação. O que isso quer dizer? A gente vai pegar o peso do paciente e vai calcular quanto de líquido que ele precisa. A gente tem que infundir líquido nos vasos do paciente, porque, como eu falei, aquele paciente está hipovolêmico. Nós não podemos permitir isso. Então, é válido dizer também que o líquido de preferência é o ringue lactato. Além disso, nós temos uma PAM-alvo de 65 milímetros de mercúrio em pacientes em choque séptico com uso de vasopressores. O que isso significa? A PAM é a pressão arterial média, é a média entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Então, nós temos que ter um alvo, porque assim como eu disse, o paciente está hipotenso, nós temos que visar aumentar essa pressão dele. Então, nosso alvo é de 65 milímetros de mercúrio. Infecção. Assim como eu falei, a sepse está diretamente relacionada a uma infecção. Então, nós devemos fazer duas coisas principais. Coletar culturas de possíveis focos infecciosos, como, por exemplo, uma urocultura, que é da urina, ou uma hemocultura do sangue. E sempre nós devemos iniciar a antibiótico-terapia de amplo espectro, visando acabar com aquela infecção. É importante lembrar que essa antibiótico-terapia ela deve ser realizada depois da coleta da cultura, para não afetar o resultado da cultura. E após isso, nós devemos fazer uma avaliação diária para descalonar os antimicrobianos, ou seja, pegar esse antibiótico que era de amplo espectro e deixar ele com um tratamento mais específico para aquela doença, para aquela infecção. Além disso, nós temos que fazer a manutenção hemodinâmica. O que seria isso? Assim como eu falei, o paciente num quadro de sepse, nós vamos fazer a ressuscitação volêmica. Só que quando essa ressuscitação volêmica não dá certo, nós não atingimos aquele nível de pressão que nós queríamos, nós vamos lançar mão de drogas vasoativas e o paciente vai estar no quadro de choque séptico. E aí, qual a droga vasoativa que nós devemos indicar primeiro? A norepinefrina. Deve ser sempre a nossa primeira escolha em um paciente com choque séptico. E aí, caso a PAM, que é a pressão arterial média, não seja regulada, é preferível adicionar vasopressina ao tratamento ao invés de aumentar a dose da norepinefrina, pois doses altas de norepinefrina podem também trazer danos ao paciente. E isso resume basicamente o pacote de primeira hora, que são as medidas que nós devemos tomar na primeira hora frente ao paciente com sepse e choque séptico, que são medir a concentração do lactato sérico, sempre objetivando ter um lactato nos níveis normais, obter hemocultura antes da antibiótico-terapia, assim como eu falei, para não alterar o resultado, iniciar antibióticos de amplo espectro, visando acabar com aquela infecção, o início rápido da administração de cristalóides, visando sempre melhorar o paciente de forma mais eficaz e mais rápida possível, e aplicar o vasopressor caso haja hipotensão pós-reposição volêmica. Isso porque nós já vemos um paciente em quadro de choque séptico, então nós não podemos deixar esse paciente evoluir mais. Para sacramentar o conhecimento, vamos ler uma questão. O medicamento vasopressor de primeira escolha para ser utilizado em caso de paciente com choque séptico é, nesse caso, seria a norepinefrina. Então, essas foram as referências que eu utilizei e eu agradeço pela atenção.